esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho diante de mim, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus começa a dar algumas instruções aos seus discípulos. E logo no início, Jesus fala desse testemunho diante dos homens. Mas o mais importante desse testemunho que Jesus fala que é necessário que os homens deem dele, e ele depois fala que aquele que também o negar também será negado. Jesus fala desse testemunho exterior, mas que penso que antes disso é necessário, antes desse ato de fé público, é necessário que nós o testemunhemos, que nós acreditemos nele no nosso coração. Não adianta nada um testemunho exterior, não adianta nada mostrar a nossa fé exteriormente, se nós não cremos interiormente, se nós não acreditamos interiormente. O Catecismo da Igreja Católica fala disso. A realidade do testemunho, a realidade do ato de fé pessoal, mas depois vem o ato de fé comunitário. Por isso, Jesus fala do testemunho diante dos homens. Mas se nós não estivermos convencidos interiormente, não vai adiantar nada esse testemunho. Esse testemunho exterior vai ser sem eficácia. Porque o valor do testemunho exterior está naquele testemunho e naquela fé no nosso coração. Como vamos testemunhar, como vamos mostrar aquilo que não acreditamos? O próprio documento de Aparecida fala, não é? A maior alegria está em comunicar Jesus que nós conhecemos. Não é? Essa alegria de testemunhar Jesus, porque antes nós o encontramos. Por isso que essa liturgia de hoje nos ajude também a pensar nisso, não é? Esse testemunho exterior está ligado ao testemunho interior, a crer interiormente. Por isso, à medida que nós crescemos no conhecimento de Jesus Cristo, à medida que nós nos aproximamos dele, como acabamos de rezar, pedindo a graça de crescer no nosso coração, o desejo da santidade, à medida que nós crescemos, naturalmente nós vamos testemunhar. Por que as pessoas têm medo de testemunhar? É porque antes não tiveram de fato uma experiência de fé. Por isso que nós possamos cada vez mais crescer nesse conhecimento de Jesus. E crescendo no conhecimento dele, naturalmente nós vamos testemunhá-lo e naturalmente nós vamos buscar esse desejo da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.